Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para o nosso penúltimo tema. Hoje nós vamos falar sobre uma das mulheres mais representadas dentro do feminismo no mundo. Então, ela é um símbolo desse movimento, principalmente pela sua história de vida, que é uma história de vida muito sofrida, com muita luta, e que fez com que essa força de mulher, essa força feminina, trouxesse, né, ela, além de pintora, para o mundo das feministas, para o mundo das mulheres que buscam aí os seus direitos e o seu lugar no mundo. Então, vamos falar um pouco sobre Frida Kahlo. Bom, Frida Kahlo, ela tem uma aparência marcante, bem expressiva e que hoje virou uma marca, né? Como vocês podem ver aqui, lateral virou uma marca, um símbolo de uma luta, de uma resistência, que demonstra empoderamento feminino, demonstra aí a feminilidade e a luta para né, melhores condições para as mulheres, uma luta pela força feminina, pelo direito, né, de igualdade. Então é bem interessante essa ligação do que as pessoas fazem hoje dessa luta na imagem de Frida, tá? Além de uma das mais importantes figuras da arte do século XX, ela foi uma das personagens mais significativas do âmbito político e cultural no México. Frida Kahlo, como ficou conhecida, Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, foi uma mulher guerreira, lutadora, tanto na vida privada, a qual teve que superar grandes traumas e muitas dores, quanto na vida social. Ela participou da luta ali na política no México, fora a questão artística, ok? Toda a sua obra reflete essa realidade. Além da pintura, também deixou um diário onde registrou suas alegrias e frustrações, como seu conturbado casamento com Diego Rivera, sua saúde frágil, principalmente depois do acidente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e a impossibilidade que ela teve de gerar filhos e que trouxe dores profundas e principalmente que ela reflete isso na arte, ok? Então, Frida Kahlo, várias fotos aqui dessa mulher excêntrica com um visual, né, bem diferente, muito representada, com as flores no cabelo, a monocelha, o batom vermelho e o exagero de roupas e de adornos, né? Joias e tudo mais, flores no cabelo, é bem interessante. E depois a gente também vai falar um pouquinho dessa mulher sofrida que fica na cama. Aqui ela já tinha sofrido um acidente. Eu peguei um vídeo muito legal na internet. Eu vou mostrar para vocês só o vídeo um, mas tem o vídeo 2. Eu vou deixar no Classroom. Não vou colocar aqui no vídeo, mas eu vou deixar marcado no Classroom para quem se interessar pela história de Frida, que é muito legal. Eu vou deixar para quem se interessar, então eu não vou pedir para que veja. Mas esse primeiro vídeo eu exijo que quem estiver estudando, né, realmente a fim de conhecer essa mulher maravilhosa, que assista, porque é um vídeo muito bem feito. A pessoa realmente está de parabéns. Não tinha como eu não colocar aqui, porque ele é bem completo, ok? Então aqui a Frida já tinha sofrido um acidente no bonde. Vocês vão ver daqui a pouco como foi e o que causou nela. Onde ela passa anos da vida dela engessada, sem grandes movimentos, e que o pai dela presenteia ela com uma estrutura que ele faz para que ela continue pintando. E durante anos ela pinta deitada, às vezes com a tela na sua frente, às vezes com a tela em cima dela, ela olhando deitada para a tela, ela continua fazendo a sua arte. Então, realmente, essa mulher tem uma história fantástica para a gente conhecer. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo. Ele não é um vídeo curtinho, ele tem 20 minutos, 21 minutos. Eu peço desculpa porque eu sei que vocês querem uma coisa mais rápida, mais resumida, mas eu garanto para vocês que é interessante. É uma artista que, apesar de seu tempo, né, ela ainda é atual.
Nós vemos a cara de Frida Kahlo em todos os lugares, em camisetas, em almofadas, em bolsas, em brincos, em adesivos, em capa de CD, em fundo de tela, em muitas coisas. A gente vê imagens de Frida e muitas vezes as pessoas não sabem nem quem ela é, não sabem o que ela significa, não sabem de onde ela veio, não sabem a história dessa mulher. Ai de todas as mulheres que tivessem um pouquinho da força dela, né? E que seguissem aí um pouquinho das coisas que ela pregou, mesmo sem saber que talvez fosse virar um ícone aí para o feminismo. Então ela fala: para que pés se tenho asas para voar? E realmente, né? Ela voa dentro da sua força, dentro do seu querer, enfrenta suas dores. Foi sim um pouco submissa, foi sim um pouco revoltada, talvez, pelas situações da vida dela, mas ela deixou aí marcas muito fortes sobre a luta feminina, ok? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Madalena Carme Frida Kahlo e Calderon, terceira filha de Guilhermo e Matilde Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907, na cidade do México. Os primeiros 2 nomes foram dados para que ela pudesse ser batizada com o nome cristão. Seu terceiro nome, o que a família usava, significava paz, em alemão. Embora em sua certidão conste a grafia Frida, o nome da pintora foi escrito com um E, Frieda, a moda alemã, até o final da década de 1930, quando ela abandonou a letra por causa da ascensão do nazismo na Alemanha. Um dos seus grandes orgulhos foi ter sido amamentada por uma indígena. Sua infância foi confortável até a Revolução de 1910, pois meses depois começaria uma guerra civil sangrenta no México. Ensinada nas tradições mexicanas e cristãs, ela ia na igreja todos os dias, aprendeu a passar, costurar, bordar e a limpar. Menina sapeca, era gorda e com um brilho nos olhos. Aos 6 anos contraiu poliomielite, que a deixou magra e introvertida. A doença lhe deixou com um problema na perna direita, o que a deixou com a perna mais fina que a outra. As crianças praticavam bullying e davam o apelido de Frida Perna de Pau, a qual ela reagia com palavrões. Isso lhe causou uma dupla personalidade, que irá se avolumar ao longo de sua vida, fato que foi bem representado em seu quadro As Duas Fridas. Por causa da doença, ela tornou-se um pássaro ferido. Diferente das outras crianças, quase sempre estava sozinha. Na sua infância, passou muito tempo reclusa. Quando foi para a escola, foi excluída e tornou-se alvo de zombaria. Sua reação foi retrair-se, depois recompensar-se, tornando-se primeiro uma menina levada e interessada em atividades masculinas, e depois uma personagem que utilizava do caráter mexicano para expressar sua identidade, com suas saias longas que escondiam a perna fina. Guilhermo Kahlo, durante algum tempo, foi pintor e fotógrafo. Foi um grande incentivador da filha, sempre lhe presenteando com livros, e ela reconheceu a ligação entre a arte do pai e a sua. Ele pintava uma realidade exterior, ela pintava os calendários que existiam em sua mente. Em 1922, Frida ingressou naquela que era, sem dúvida, a melhor instituição de ensino do México, a Escola Nacional Preparatória. Longe do controle dos pais e do pequeno vilarejo de Coyoacán, onde ela vivia, se viu no coração da capital mexicana, local em que o México estava sendo inventado e os jovens participavam efetivamente dessa invenção. O México passava por um período de reconstrução de identidade após a queda de Porfírio Dias. Quando Frida entrou na preparatória, a admissão de meninas era novidade. Como era de se esperar, havia poucas alunas e Frida era uma das 35 alunas em um corpo discente de 2.000 alunos. Embora fosse uma leitora voraz, Frida não era uma aluna aplicada. Tinha interesse em literatura, biologia e arte, mas as pessoas a fascinavam mais. Felizmente, conseguiu tirar notas altas, sem se esforçar muito. Ela era de opinião de que não deveria assistir aulas de professores despreparados e chatos. Chegava até a pedir ao diretor a demissão de alguns profissionais. Na preparatória, foi o local onde ela conheceu Diego Rivera, pintor que estava com 36 anos e, em 1922, já era mundialmente famoso. Ela, então, com 12 anos, não lhe deu muita bola. A vida na capital mexicana estava indo normalmente.
Até que no dia 17 de setembro de 1925, um acidente mudou a vida de Frida. Uma colisão entre um bonde e um precário ônibus de madeira. O bonde atravessou e partiu o ônibus que Frida estava. Uma barra de ferro atravessou o corpo de Frida, a deixando em estado grave. Frida foi operada pela primeira vez. Não sabiam se ela iria sobreviver. Frida teve a coluna quebrada em 3 lugares na região lombar. Quebrou a clavícula, fraturou a 3ª e a 4ª vértebra, teve 11 fraturas no pé direito, que foi esmagado. Sofreu luxação no cotovelo esquerdo, a pelve se quebrou em 3 lugares. A barra de aço tinha literalmente entrado pelo quadril esquerdo e saído pela vagina, rasgando o lábio esquerdo. Perdi minha virgindade, ela disse. Frida ficou 1 mês internada no hospital. 3 meses após o acidente, ela parecia estar recuperada de maneira surpreendente. Durante a recuperação, ela acabou brigando com Alejandro, seu primeiro namorado. Para reatar, ela pintou seu primeiro autorretrato, que era uma espécie de súplica visual, produto de um período que Frida sentia que tinha perdido a pessoa que ela mais amava. Talvez o presente tenha acalorado o coração de Alejandro, levando-os à reconciliação. Após o acidente, a vida de Frida tornou-se uma batalha. Devido à negligência no atendimento médico e à falta de dinheiro para alguns tratamentos, ela acabou tendo várias recaídas e acabou fazendo, ao longo da vida, pelo menos 32 cirurgias, em sua maioria na coluna e no pé direito, até sucumbir 29 anos após o acidente. Durante vários períodos de sua vida, ela teve de permanecer imóvel, mas sentiu uma energia tremenda. Diante disso, ela começou a pintar, para não desperdiçar o tempo de vida. Os primeiros temas de Frida eram aqueles que conviam a uma inválida. Ela pintava retratos dos amigos, dos familiares e de si mesma. 3 dessas pinturas iniciais são conhecidas apenas por fotografias. Embora ambiciosas e preciosas, essas pinturas fornecem apenas vagos indícios do desenvolvimento intricado e pessoal ainda por vir. Todas elas são caracterizadas por tons melancólicos e sombrios, por um desenho rígido e amadorístico e por um manejo do espaço tão desejado que não corresponde a nenhuma lógica perceptiva, contendo referências a Botticelli e Modigliani. De todas as primeiras pinturas, apenas o primeiro autorretrato dá pistas da natureza internamente pessoal da obra futura de Frida. Alejandro, que era seu namorado na época, foi para a Europa estudar durante 4 anos. Foi encorajado pela família, que não queria o avanço do relacionamento. É nesse período que Frida demonstra garra e amor pela vida, que podem ser vistos nas diversas cartas que ela enviou para o amado. Mas ela acabou aceitando que se o destino é sobreviver e que o sofrimento e a morte são inevitáveis, já que cada um de nós carregamos o próprio fardo do próprio destino, devemos tentar torná-lo mais leve. A pintura foi uma parte da batalha de Frida Kahlo pela vida. Foi também uma parte de sua autoinvenção. Em suas pinturas, a intenção dela era revelar seus sentimentos dolorosos. A batalha entre as 2 Fridas estava viva mais do que nunca. Enquanto Frida demonstrava felicidade e alegria, seus desenhos mostravam dor e desolação. No final das contas, o papel de sofredor heróico tornou-se parte integrante de Frida. A máscara tornou seu rosto. De todas as pinturas de Frida, a que melhor mostra essa característica é a coluna partida, pintada em 1944. Nela, Frida retrata a angústia através de pregos no corpo nu. Uma fenda rasga o seu corpo, cujas 2 metades são unidas por um colete ortopédico de aço, um símbolo de aprisionamento da inválida. A vida é substituída por uma ruína em frangalhos. Lágrimas salpicam suas bochechas, mas ela se recusa a chorar. Suas feições são como uma máscara, como um ídolo indígena, e ela encara a situação olhando e desafiando a si mesma. O mar, que para ela era a síntese da vida, aparece na tela à distância, quase que fora do alcance. Por esse quadro podemos perceber vários aspectos marcantes das obras da artista. Em 1928, o relacionamento de Frida com Alejandro termina. O seu novo ciclo de amigos a levou a se filiar ao Partido Comunista e travar relações com Diego Rivera, substituindo a paixão por um novo amor. Diego Rivera tinha 41 anos,
quando conheceu Frida, e era o artista mais famoso e mais mal afamado do México. Sem dúvida, já tinha pintado mais paredes do que qualquer outro muralista. Rivera era um profissional completo, ponderado e experiente, que produzia desde os 3 anos de idade, quando o pai, depois de ver o filho rabiscando paredes, deu-lhe um quarto forrado de lousas, para que ele pudesse pintar à vontade. Depois do primeiro encontro na casa de uma amiga, o namoro de Frida e Rivera andou a passos largos. Rivera visitava Kahlo em Coyoacán nas tardes de domingo e Frida passava cada vez mais tempo junto com Diego em cima do andaime, observando o muralista em ação. Durante o namoro, Frida começou a pintar com renovada confiança e aplicação. Diego era, pensava ela, o maior pintor do mundo, e o prazer que ele sentia com as pinturas dela fazia o trabalho valer a pena. Apesar de estar presente e ensinar algumas técnicas, Diego não quis interferir no talento inato de Frida, mas ele a influenciou no estilo revolucionário e senso de cor dela. Rivera abarcava toda a amplitude do mundo visível. Ele povoava seus murais com a sociedade como um todo em um faustoso desfile da história. Os temas de Frida, por contraste, vinham de um mundo à mão: amigos, animais, natureza mortas e principalmente dela mesma. Seus verdadeiros temas eram estados de espíritos personalizados, suas próprias alegrias e tristezas, sempre ligados a eventos da própria vida. E então o namoro evoluiu para o noivado, depois para o casamento. O pai não foi contrário, já Matilde Kahlo foi contra. Não aceitava que a filha se casasse com um comunista de 42 anos, feio, gordo e ateu, mesmo sendo rico. Assim, a cerimônia de casamento ocorreu. Foi realizada em 21 de agosto de 1929. Na festa do casamento, não teve apenas flores, ocorreu um escândalo. Lupe Marim, que foi convidada por Frida, era ex-mulher de Diego, e no meio da festa, chegou próxima à noiva e levantou sua saia e berrou para os convidados ouvirem. Estão vendo esses 2 cambitos? Estas são as pernas que Diego tem agora em vez das minhas. Apesar dos presentes terem confidenciado o escândalo, Frida sempre negou. Após o casamento, e por seus ideais e falta de compreensão, Rivera acabou sendo expulso do Partido Comunista. Já Frida não pintou muito durante os primeiros meses. Ficava feliz deixando para o marido o papel de gênio e assumindo o papel de jovem esposa de um grande homem. No primeiro ano, apesar de várias alegrias, Frida sofreu um aborto espontâneo e recebeu a notícia de que não poderia ter filhos, a não ser que recorresse à cesárea. Rola boatos de que Diego tinha um caso com uma jovem assistente, o que foi constante na relação dos dois. Frida disse certa vez: "Sofri 2 grandes acidentes na vida. Um em que fui atropelada pelo bonde. Outro acidente é Diego." O casamento dos dois era, aos olhos dos observadores contemporâneos, uma união de leões. Seus amores, suas batalhas, separações e sofrimentos estavam além de qualquer tipo de censura trivial ou mesquinha. Ela sentia-se enfeitiçada pela inteligência de Diego. Ele era um marido infiel, disso não resta dúvida. Quase todo mundo concorda que ela acabou se tornando uma figura materna para ele. Além de tudo isso, Frida ia criando as suas marcas, e suas roupas eram uma espécie de linguagem. Algumas roupas que ela usava eram uma referência às mulheres do istmo de Tehuantepec, que são famosas por serem imponentes, sensuais, inteligentes, corajosas e fortes. Ela usava um blusão bordado e uma saia comprida, com bastante acessórios. Usava joias de todos os tipos. Em ocasiões especiais, um generoso adorno na cabeça. Ela também misturava estilos. Poderia usar sandálias indígenas ou botinhas de couro. Para Frida, os elementos do vestuário eram uma espécie de paleta, da qual ela selecionava a cada dia as imagens de si mesma que queria apresentar ao mundo. Para acompanhar os trajes exóticos, ela arrumava os cabelos em diversos estilos, alguns penteados típicos de regiões mexicanas, alguns de invenções próprias. As roupas eram uma forma de se ligar à natureza indígena dos mexicanos e se afastar do estilo burguês, uma medida política. Usar trajes terruanos era parte da autoinvenção de Frida como personalidade lendária, contraste perfeito para Diego. Delicada, exuberante e bonita, ela era o ornamento necessário para o marido descomunal e feio, a pena do pavão no chapéu dele. Mas ela usava isso como artifício. Ela não mudou a sua personalidade por conta de Diego, mas inventou um estilo próprio individual para realçá-la, e Diego a admirava. No fim das contas, Frida criou uma personalidade tão espirituosa e extravagante
que muita gente julgava que a pena do pavão era mais atraente do que o próprio chapéu. De fato, o traje terruano se tornou uma parte essencial de sua persona, que várias vezes ela o pintou sem a dona. Sempre uma forma de comunicação social, com o passar dos anos, as roupas de Frida se converteram em antídoto contra o isolamento. Mesmo no fim da vida, quando ela estava muito doente e recebia poucas visitas, ela se vestia radiante. Paradoxalmente, era uma máscara e uma moldura. Procurava desviar a atenção de sua fragilidade física e mental. Quanto mais debilitada, mais adornos e capricho ela utilizava. Em 1930, Diego, que já havia sido expulso do Partido Comunista, recebeu o convite para pintar um mural na Bolsa de Valores e para lá partiu. Durante 6 meses, eles ficaram em Chicago. O casal retornou para os Estados Unidos outra vez em 1932, quando Diego recebeu um convite para realizar uma exposição no Museu de Arte Moderna de Manhattan. A exposição foi um sucesso e a mais vista até então. A outra aventura de Diego foi em Detroit, o berço do proletariado americano. O pintor mais famoso do mundo na época recebeu $10.000 para pintar enormes painéis em celebração à indústria de Detroit, pagos pelo magnata Henry Ford. Em Detroit, Frida ficou grávida novamente. Apesar dos avisos dos médicos, ela não quis abortar. Decidiu seguir com a gravidez, mas foi inútil. Acabou perdendo o filho. No hospital, ela decidiu pintar uma de suas pinturas mais sangrentas e horripilantes. Pintura que ressaltava resistência, realidade, crueldade e sofrimento. As fitas contidas nela ressaltam as emoções. A lesma é a lentidão do aborto. O feto se encontra em cima da poça de sangue, simbolizando a vida perdida. Muitas pinturas de Frida expressam seu fascínio pela procriação, e alguns refletem diretamente seu desespero por não conseguir ter filhos. Uma das mais comoventes é Eu, Minha Boneca, pintada em 1937, ano que ela deve ter sofrido mais um aborto. A pintura era o melhor antídoto para a sensação de esterilidade e aridez, a mesma aridez que é vista nos planos de fundo desérticos de muitos de seus autorretratos. No ano em que Frida morreu, ela disse a um amigo: "Minha pintura carrega consigo a mensagem da dor. A pintura completou a minha vida. Perdi 3 filhos. As pinturas substituíram tudo isso. Acredito que o trabalho é a melhor coisa." Para passar o luto, ela resolveu pintar vitrine em Detroit e autorretrato na fronteira México-Estados Unidos. Talvez inspirada pelo eclipse solar, pela primeira vez em suas pinturas, ela pôs o sol e a lua juntas no céu. Essa justaposição viria a ser um símbolo poderoso em sua obra. Representa as unidades das forças cósmicas e terrestres, a noção asteca da guerra eterna entre a luz e as trevas, a dualidade, vida-morte, claro-escuro e passado e presente. Em 3 de setembro, Frida recebeu a notícia da mãe, que havia contraído câncer. Sem pensar 2 vezes, ela partiu para o México, para ficar ao lado da mãe nos últimos dias. Em 15 de setembro, Matilde Calderón morreu. Frida ficou desolada e dedicou 5 semanas inteiras à família. Ao voltar para Detroit, ela deu prosseguimento à tela Meu Nascimento. Ela descreveu ser como ela imaginava como havia sido seu nascimento. Enfim, o mural de Rivera havia sido concluído, mas ele recebeu bastante críticas a respeito da concepção marxista. De Detroit partiram para Nova York novamente. Diego havia recebido uma nova proposta: fazer um mural no Rockefeller Center, só que agora a história seria diferente. Então, em 24 de abril de 1933, com 2/3 dos afrescos concluídos, o jornal New York Telegram publicou um artigo contendo a manchete: Rivera pinta cenas de atividades comunistas e John D. Jr. paga a conta. A cor predominante é vermelha. As coisas estremeceram. Rivera passou a ser vigiado, ainda mais após pintar o rosto de um líder trabalhista com a aparência de Lenin. Após a recusa em retirar o rosto de Lenin, Rivera acabou sendo demitido. No fim das contas, 9 meses depois, quando o casal Rivera já tinha ido embora de Nova York, o mural foi despedaçado e jogado fora. Após esse episódio, Rivera prometera que iria gastar o dinheiro que ganhou pintando quadros revolucionários nos Estados Unidos, e o fez. Frida e ele brigaram, porque ela queria ir embora, e ele não. Voltaram para o México e passaram a morar na casa que Diego mandou fazer, ou melhor, nas casas. Cada um tinha sua casa, e elas eram unidas por uma ponte.
Mesmo com a volta à terra natal, Frida, ao que parece, não estava feliz. Em 1934, ela não pintou nada. No ano seguinte, ela pintou 2 telas, umas facadinhas de nada e um autorretrato com um novo corte de cabelo. As esperanças de uma volta à sua terra natal e a felicidade conjugal caiu por terra quando ela descobriu que Diego engatou um romance com sua irmã mais nova, Cristina Kahlo. Por esse motivo, ela cortou os cabelos, pois Diego adorava e pintou umas facadinhas de nada, quadro que foi inspirado em um caso real, mas simbolizava a sua própria experiência, o seu sofrimento projetado da dupla traição. Para piorar, a saúde de Frida não estava nada boa. Teve que fazer uma cirurgia de apêndice, outra no pé, e sofreu mais um aborto. Parece provável que o romance de Diego e Cristina tenha durado mais do que se acredita. O quadro é um indicador de que o romance perdurou ao longo de 1935. No início daquele ano, Frida saiu repentinamente de sua casa, em São Ângelo, e levando consigo seu macaco-aranha favorito. Foi morar num pequeno e moderno apartamento no centro da cidade do México. Essa seria a primeira de várias separações, mas os dois continuavam se vendo. Ele inclusive comprava móveis para as 2 irmãs, sempre móveis iguais. Frida havia decidido não ser antipática, mas sim uma mulher sábia, calma, divertida, generosa e clemente, que apareceu no autorretrato com os cabelos curtos e encaracolados. Ela transformaria as facadinhas da vida em piada, mas embora tenha deixado de lado o caso, ela não esqueceu a história e, respectivamente, 2 e 3 anos depois, ela deu testemunho do impacto duradouro do episódio em lembrança e recordação de uma ferida. Nesses quadros, ela começou a ver os ferimentos físicos como símbolos de danos psíquicos, e ela não é mais uma fêmea passiva, inerte, submetendo-se ao próprio destino. Pelo contrário, é uma mulher aprumada, que encara o espectador. O período em que ela pintou Recordação foi relativamente feliz, mas ela foi obrigada a conquistar a felicidade, assassinando violentamente a dor e esmagando os problemas que atracavam seu caminho. Lembrança lembra a mágoa causada pelo caso de Diego com Cristina, mas a levou a ser mais forte e independente. Recordação mostra que a ferida aberta do ciúme e da traição deixou um tipo diferente de abertura. Ela é uma mulher sexualmente livre, namoradeira, e está um pouco despreocupada. Enquanto nos encara quase sorrindo, é como se estivesse prestes a dar uma piscadela. E assim, gente, com essa história, né, de tantos acidentes, de tantos problemas, traições, é que Frida se torna esse símbolo de uma mulher forte, corajosa, que luta pela sua vida, mas que passa grandes conflitos internos. Então, ela tem o sofrimento, né, da criança que sofre bullying na escola por ter uma deformidade. Depois ela tem o acidente quando ela começa a estudar arte, que a vida dela começa a engajar, ela tem um acidente gravíssimo, né, do bonde, e que traz a ela grande sofrimento, grandes dores, muito tempo deitada na cama, sem poder se mexer, usando colete, né, de gesso. Esse colete de gesso no Museu Frida Kahlo, ele está exposto e você consegue ver vários coletes, todos eles pintados, que ela pintava os coletes. E ela produz cada vez mais obra, e a maioria das vezes ela põe o seu sentimento nas obras. Então nós tivemos aí obras super marcantes, e uma delas é a obra que está na apostila de vocês, na página 20, que é Frida e as 2 Fridas, onde ela tem 2 mulheres de mão dada e um coração ligado ao outro, tá? É bem interessante essa obra. Aí na página de vocês tem 3 perguntas que eu gostaria muito que vocês respondessem, fotografassem e colocassem aqui no Classroom, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa artista tão incrível e que representa tantas coisas, mesmo nos dias de hoje. Próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre, deixa eu achar aqui, a resistência política e sobre a arte que faz protesto, ok? Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.